amada igreja, sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração. A família de Deus aqui se ajunta, unindo nosso coração, nossa fé, expressando aquilo que Deus tem feito por nós. Que nós possamos, da mesma maneira, como é o texto de hoje à noite, será no capítulo 5 de Mateus, possamos provar e ver que o Senhor é bom e que sejamos os bem-aventurados, no qual o texto aqui ele menciona. Nós queremos fazer uma oração neste momento, intercedendo, e vou pedir para o irmão Paulo orar. Não pode orar? Se puder vir aqui até atrás do microfone, Paulo, o pai do Paulo Moisés. Fique próximo ao celular para que possamos aí estar gravando. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua casa para Te adorar, para Te louvar e para podermos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade de estar visitando esses irmãos, estar revendo alguns, conhecendo outros, ó Pai, e sabemos que isso é bênção do Senhor. Isso é possível por causa do Teu amor para conosco, nos dando a oportunidade de crer no Senhor e aceitar Jesus como nosso Salvador. Amém. E na comunhão com Ele, podemos ter comunhão com nossos irmãos também aqui, Pai. Obrigado, Pai. Aceita, Senhor Deus, nosso louvor, a nossa adoração, que é feita de coração ao Senhor. E que o Teu Santo Espírito esteja iluminando os nossos corações para compreendermos a Tua palavra. Amém. E usando a cada irmão que está na frente da programação, usando como instrumento do Senhor para pregar o Teu Evangelho, para dirigir os louvores e toda a programação, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão. Eu quero lhe convidar a ficar em pé, queridos. Teremos o cântico bom, estarmos aqui louvando a Deus, e depois o hino 154. Tempo
para a leitura. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler essa porção da palavra do nosso bom Deus. Eu mesmo creio que é a quinta vez que eu volto a meditar nesse texto e nós vamos compartilhar com os irmãos aqui alguns princípios do que de fato ensina o Sermão do Monte ou as bem-aventuranças. Eu vou ler aqui na minha versão, versículo 1, como foi feito de manhã. Cada irmão nos ajude aí até o versículo 12. Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se sentasse, aproximando-se os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós quando os atenderem e mentira disserem todo o mal contra vós por minha causa. Amém. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Amém. Nos pode sentar? Você se sente bem-aventurado conforme prescrito nesse texto aqui lido? Porque a questão hoje de sucesso, de progresso, que o mundo secular tem no contexto do humanismo, e infelizmente até em muitas igrejas, a bem-aventurança e o sucesso não é o que está baseado nas palavras do Senhor Jesus. Tem se distanciado cada vez mais um leque enorme do que é sucesso para o mundo, sucesso para alguns, mas como a palavra de Deus é eterna, o verdadeiro sucesso é o que se encontra aqui na palavra do nosso bom Deus. E daqui a alguns instantes teremos aí o privilégio de voltar a essa mensagem, esse texto. Teremos um especial, está aqui em branco, especial. E o especial é a família do pastor? É especial. Jesus, o bom pastor, guiou-me com grande amor e do abismo me livrou e estendeu minha mão, livrou-me da escuridão com a luz do céu. Coração
vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer, querido Salvador, o seu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão, a celestial mansão. Amém. Muito lindo. Promessas verdadeiras daquele que não pode mentir. Amém. Nosso Senhor Deus. As mansões celestiais. O que temos aqui, tudo é passageiro, tudo é emprestado por algum tempo. E se nós abraçarmos confiando, nós sabemos que a traça, a ferrugem ou os ladrões levam. Mas o nosso tesouro, somente o nosso Senhor Jesus Cristo sabe guardar. É uma promessa firme e é uma promessa eterna. Então devemos canalizar esforço, a nossa vida, 12 talentos nessa questão. Então, muito bom, muito bonito. É a apresentação do especial. Queridos, aqui quero agradecer e também lembrar aí algumas atividades da igreja. Hoje de manhã nós tivemos a nossa segunda escola bíblica após pandemia. Tem sido um grande privilégio. Os irmãos adquiriram os livros. Se você não tem o livro, então comunique conosco. Nós estamos estudando, meditando a questão dos distintivos batistas regulares. E foi um privilégio hoje em aula estudar um pouco o que é a igreja e um pouco da origem da igreja batista. E aí logo nós daremos a sequência. Então nós louvamos a Deus pela graça e pela misericórdia dele aí para conosco. Agradecer aos irmãos que estão ajudando a questão de oferta de amor ao seminarista Davi e também o apoio que nós estamos dando de algum tempo ao missionário Aaron e Ana Paula. Então que a graça de Deus seja sobre a sua vida, tá bom? Falamos de manhã, não esqueça, você que vai estar ajudando mês a mês, de colocar o seu nome, é só discriminar ali para nós pudermos devolver a questão do envelope. Então coloque o seu nome e aí será devolvido aí mês a mês essa contribuição. Então agradecemos aos irmãos, oramos às demais igrejas de Campinas e região que está com esse trabalho tão importante, ajudando aos seminaristas. Quando eu era seminarista fui ajudado também. Os 5 anos da questão de seminário, a minha igreja que enviou, algumas igrejas em Curitiba, nós tínhamos que trabalhar lá na época de seminário, e Deus nos deu a oportunidade também de uma igreja nos adotar durante 2 anos. Igreja Batista Regular de Osternac, nos ajudando, e as demais igrejas lá. Então eu sei da importância do seminarista e dele ter sustento, oração e as ofertas e tudo mais. Então Deus há de recompensar a sua fé, seu esforço neste envolvimento. Então, oferta de amor. Também queremos orar pelo retorno, pela vinda do pastor Roberto. Lembra que nós estamos, às vezes, comentando sobre isso? Então, próximo domingo, quem sabe, vou dar mais detalhes aí para a igreja. Mas ore por isso. Ore pela vida do pastor Roberto e seus familiares e os compromissos que ele ainda tem, pela graça e misericórdia do nosso bom Deus. Creio que são os avisos principais.
Logo retornaremos os cultos durante a semana de oração. E queremos até acrescentar mais um culto além de oração, mais um culto específico para estudo. Então os irmãos orem nesse sentido também. Oração sempre por aqueles que estão com tratamento físico, oração pela igreja, pela família, sustento, do qual Deus tem sido gloriosamente favorável para conosco. E ore pela nossa nação também. Terá o feriado aí na dia 12, Dia das Crianças. Aproveite em família, aproveite bem. Você que for fazer viagem, fazer visitas, que a sua vida seja luz e que possamos brilhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um aviso. Então, quando tiver união feminina, nós vamos antecedendo falando, também assim como outras programações. Então, Deus seja louvado na vida de cada um. Nós vamos ter mais um hino nesse momento? É 154? Visita Maria Isabel. Isso, mais uma vez, que a graça do Senhor Jesus sobre a vida desta querida irmã. Nós vamos ter esse hino depois, que ele vai nos ajudar com o hino do visitante. Tá bom? Queridos, durante esse hino agora, aqueles que puderem, quiserem voluntariamente, é um momento de ofertas. O gasofilaço fica lá atrás. Está ficando então, aos fundos da igreja. Que os irmãos possam ficar de pé. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é
Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu reino, a graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero adorar-te, sempre mais, quero adorar-te, sempre mais, buscar o teu reino, a graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais, quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Servir-te, sempre mais e mais, quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero buscar-te, sempre mais, quero buscar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero buscar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Amém. Que os irmãos possam se assentar. Esse cante tem a parte final, Senhor também, tem alguns? Senhor. Amados, vamos abrir a palavra eterna do nosso bom Deus. Mateus, capítulo 12. Texto muito conhecido. E na verdade, há 1 ano e meio atrás, nós deixamos aí a questão do canal da igreja. Teve 3 mensagens nesse texto. Eu lembro que quando começou a pandemia, o seminário onde eu estudei, Seminário Batista do Rio Grande do Sul, região de Curitiba, tem lá as conferências e nós iríamos participar. Começou a pandemia e fizemos de maneira online. E aí foi nos apresentado aí esse desafio. E hoje eu estou retornando esse assunto
e queremos pregar nos próximos meses. Eu tenho feito isso, eu tenho aprendido bastante, pegando aí textos sequenciados, livros, e assim eu creio que a igreja também, ela se enriquece aprendendo de fato aquilo que está na Bíblia, porque é uma sequência. Nós não tiramos apenas um versículo e não podendo incorrer aí, talvez no erro, de fazer uma explanação fora de contexto. E aqui nós temos em Mateus capítulo 5 o que nós queremos passar nesta noite aos irmãos e nas próximas oportunidades também. E aí, quando tem mensagens em sequência, a igreja pode participar. De que maneira você pode participar? Especialmente indo, colocando a sua mente, o seu coração nas Escrituras, indo decorando. Olha, tem um desafio. É lógico que nós vamos depois até o versículo aí adiante, não somente o 12, mas com o tempo até o versículo 16. Se você quiser na próxima oportunidade, ou nessa semana, já decorar o versículo 1, versículo 2, fique à vontade. Isso não lhe fará mal nenhum, pelo contrário, será de muito benefício. Aí durante as programações, você pode ter a oportunidade de falar então aquilo que você decorou. Desafios pequeninos, as crianças, adolescentes, adultos, idosos. Porque a boca fala do que deve estar cheio o coração. E se o seu coração estiver bem alimentado na palavra, os seus lábios e a sua vida há de refletir aquilo que Deus tem dado a oportunidade de aprendermos. Então, Mateus capítulo 5. Eu quero crer aqui que todos os presentes já ouviram com certeza uma ou mais mensagens neste texto. Também com certeza tem versículos aí que você já tem de cor, porque é um texto bem conhecido. Você que já viu algum filme que tenta representar a vida do Senhor Jesus, normalmente nos filmes que tenta retratar, tem esse texto. É conhecido aqui para nós hoje a questão das bem-aventuranças. Porém, ele mesmo faz parte de um texto maior. Nós queremos fixar aqui em Mateus capítulo 5. Mas se nós for verificar todo o contexto, seria o capítulo 5, 6 e 7. E quem sabe até pulando aqui de Mateus e olhar um pouco lá em Lucas capítulo 6. Então, nosso alvo é as bem-aventuranças, que ela está dentro do sermão do monte, das montanhas. E lá em Mateus 6 é conhecido também como o sermão da planície. Jesus Cristo pregou ao monte, mas também depois quando estava na planície. Então o que nós queremos fazer hoje? É estudo chamado de introdução. Então ele sabe ter uma base para dar a sequência. Então uma base bem firme para colocarmos as nossas ideias, olhar o que nós temos aqui da palavra de Deus como algo concreto. Então, repetido muitas vezes, bem-aventurados. Você vai notar aqui diversas vezes. Feliz ou sucesso. E a questão da bem-aventurança nós encontramos no Antigo Testamento também. Dependendo da nossa aproximação de Deus, do nosso coração voltado ao nosso Criador, teremos sim um coração bem-aventurado. Depende da nossa intimidade, da nossa sinceridade, da obediência e a prática da palavra. E eu tenho desejo, eu creio que você também tem desejo de ser um bem-aventurado, não é? Nos caminhos do Senhor. Agora, se você decide ser um bem-aventurado, eu quero dizer que Deus tem nos dado aqui na palavra dele o caminho dessa bem-aventurança, ou como de fato viver bem-aventurado, como ter uma vida que glorifica a Deus. Ou um outro termo que nós vamos encontrar aqui muito é sobre o reino de Deus, ou dependendo do reino de Cristo. Você acha que de fato é bem-aventurado pertencer a Deus e ao reino dele? O reino de justiça, o reino de luz e reino de amor? Se você fala assim, eu quero pertencer, eu quero vivenciar, eu quero praticar,
eu quero ter essas características na minha vida. Então aqui tem um ótimo texto. Nós temos um ótimo desafio para as próximas semanas de nos envolver neste texto. Tá bom? Então nós temos aí, vai ter ali algumas expressões, uma parte do esboço, mas decore aí, fica pensando durante a semana. Eu tenho que voltar sempre em Mateus, no capítulo 5, do 1 ao 12, de maneira especial. Então nós temos esse compromisso. Nós queremos ter então essa parte. Paulo, pode passar ali? Quando ocorre esse sermão? Então, quando nós vamos investigar um texto bíblico e queremos absorver mesmo, aprender bastante, nós, como ouvintes da palavra, podemos lançar algumas perguntas, nas quais a resposta está na Bíblia. Então nós vamos ver algumas perguntas como essa, né? Quando foi pregado, o porquê foi pregado, quem foram ali os primeiros ouvintes. E aí, com essas respostas que a palavra vai nos dando, nós vamos criando intimidade com esse texto. Nós vamos assim nos familiarizando cada vez mais com a boa palavra do nosso bom Deus. Então eu quero lançar esse desafio e esse compromisso. Precisamos juntos aprender, nos envolver mais e mais com essa boa palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero deixar como um desafio aí inicial, tá bom? Muito bem. Já falamos que você pode olhar outros textos paralelos. Lucas capítulo 6 e aqui até Mateus capítulo 7. Acontece esse sermão de maneira pontual, e aí é Cristo, o Senhor Jesus pregando, é relatado que é bem no início do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Por que eu quero colocar assim, bem no início? A vida ou ministério do Senhor Jesus Cristo pode ser dividida de maneira didática em 3 períodos. Então você fala, eu quero aprender sobre a vida de Jesus, ou as mensagens, os milagres, os ensinamentos. É bem claro olharmos os evangelhos e notar 3 períodos. Lógico, tem um período inaugural. E aí você lembra, por exemplo, de João capítulo 2, o milagre lá em Caná da Galileia, não tem? E ele principia vários milagres. E aqui, naquele estágio, Jesus já tem feito alguns milagres e começa o ministério público. Jesus começa a ser conhecido em toda a região, de maneira especial, né, aqui mais na Galileia. Então Jesus inicia seu ministério com milagres, e aí depois nós temos grandes ensinamentos, seria a segunda parte. E a terceira parte é aquela parte que nós sabemos que ele vai finalizando, e aí é projetado. Jesus fala muito sobre a necessidade de ir a Jerusalém, e lá o Filho do Homem tem que ser traído e pregado morto. Então aqui bem no início desse sermão, do ministério público. Então fique isso na sua mente. Onde acontece? Aqui no contexto na Galileia. A Galileia é uma região ao norte ali de Jerusalém. Então Jesus Cristo ele andou, perambulou em toda aquela região e teve ocasiões que ele morou mais em uma parte. Aqui lá na Galileia ainda, ao norte de Israel. Não temos aqui a questão do nome do monte. Eu não consigo identificar qual. Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, muitas vezes dá a região e o monte. E aí você lembra de Monte Hermon, Hebron, Gerazim? Não tem assim? Claramente quando você vê batalhas, lutas, ensinamentos, profetas ensinando. Aqui fala do monte. E é lógico, mesmo que nós não tenhamos o monte, o importante não seria o nome do monte, mas é a pessoa que prega. E é o que ele ensina, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Deus. Aqui vai aparecer muito então a questão da palavra reino. Então pode dar sequência aí? Pode no próximo também. Então nós temos aí a questão onde acontece na Galileia, mas nós temos aí sempre propósitos, e aí nós temos que enxergar algumas palavras. Queridos, toda vez que eu tenho essa prática, eu vou estudar um texto, eu fico olhando qual palavra ali é qual termo me chama a atenção. E assim é você também quando vai estudar. Não é assim? Você vai estudar sobre os dons e talentos.
Você encontra essa palavra, você discorre ela em toda a Escritura. E aqui é o Sermão do Monte, mas é muito ligado ao reino de Deus ou reino de Cristo. Você vai encontrar essa expressão também. Então é muito importante. E a palavra reino, lá no Antigo Testamento, em hebraico, é Malaká. E no Novo Testamento é Basileia. E aí eu quero pegar essa segunda palavra, né, de origem grega, Basileia. Ela se encontra 163 vezes no Novo Testamento. Então, se alguém lhe perguntar, ou se você quer fixar a palavra reino no Novo Testamento, no grego, no original ali, é Basileia. Existem cidades com esse nome, depois você procura, acho que na Suíça. E aí tiveram a intenção porque colocaram o nome de uma cidade de Basileia. Mas nós temos aqui, quando é escrito reino, é essa palavra. E essa palavra reino, aqui no contexto bíblico, ela tem 4 sentidos. E aí nós vamos identificar, eu quero ensinar mais nesse último sentido que nós veremos. A palavra reino, ela tem um sentido de domínio territorial. Lembra um lugar. E assim quando você estuda a história, o reino, vamos dar um exemplo, o reino da Dinamarca, e qualquer outro contexto, você lembra às vezes de um local, aonde que tem esse rei, aonde que ele domina. Então tem um sentido de local mesmo. Em segundo lugar, a palavra reino, ela tem um sentido de tempo. Por quanto tempo durou um governo, um reino? E ela envolve essa questão também. Envolve a questão da soberania do reino. Ele era rei, ele era governante, soberano, ou haviam outros sobre ele? Teve homens que lideraram em certas ocasiões, mas eles foram colocados lá para administrar e reinar. E assim era até na questão aqui da época de Cristo. Havia rei Herodes e outros, e eles eram rei de uma região, mas eles foram colocados ou permitido reinar ali. Então, aconteceu na história reis totalmente soberanos, não tinha ninguém acima influenciando, e teve outros reis ou reinos que ele estava sob a tutela, estava obedecendo a outros homens e outros reinados. Então envolve lugar, envolve tempo, envolve se ele tem autonomia ou não. E último lugar, a palavra reino nos lembra a autoridade e a influência que um rei ou que um governo tem sobre os seus súditos. E aqui nós queremos aplicar essa última parte. Quando falamos reino de Deus, reino de Cristo, sabemos que o Senhor Jesus, ele é soberano. Ele é a autoridade suprema em nossas vidas. Mas o quanto Jesus Cristo influencia a sua vida de fato? Dia a dia isso fica algo apenas na palavra? Ou será que a questão do Senhor Jesus, quando você fala que Ele é meu rei, quando você fala Ele é o meu Senhor, isso é algo de influência prática nas suas decisões, ou no seu comportamento? Porque uma coisa é dizer que Jesus ele é Senhor, outra é vivenciar o senhorio de Jesus. Algo é falar, outro é mostrar. Então aqui em Mateus capítulo 5, nós queremos ver essa parte. O quanto de fato Jesus Cristo, ele influencia a sua vida, o quanto nós temos do nosso coração entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O quanto nós somos moldados e nós somos transformados. Porque querer reino e querer riquezas, como já mencionado, muitos querem. Mas querer ser bem-aventurado nesse reino de Cristo, no reino de Deus, muitos e muitos, quando vão ouvindo do compromisso, muitos deixam, muitos desanimam e não quer nada a ver de fato com esse reino. Isso lembra, para ilustrar, em João capítulo 6, que Jesus lá fala que ele é o pão do céu, você lembra? E aí Jesus vai chamando os seus ouvintes para uma intimidade tal. E ele fala aquele que comia da minha carne, bebia do meu sangue. Ele fala de intimidade, fala de entrega, fala de crer, fala de conhecer. E muitos olharam a mensagem de Jesus e falaram assim: esse homem deve estar como louco. E aí tem até a questão, foi deixada a oportunidade se eles queriam ou não seguir a Jesus.
E muitos foram abandonando Jesus quando Jesus vai falando de compromisso. Ele sendo o centro do nosso ser. Ele ocupando o lugar devido, o trono do nosso coração. E aí lá em João 6, quando você lê, Jesus volta aos discípulos e pergunta se eles também querem deixá-lo. Aqui em minhas palavras, mas lá tem esse contexto. E eu lhe pergunto, você pertence de fato ao reino de Cristo, ao reino de Deus? E quais são essas características desses que vivem na influência do Senhor Jesus? Todo povo, língua e nação, todo país tem uma cultura. Não tem uma língua, não tem algumas práticas e algumas tradições? O brasileiro, ele é conhecido lá fora por algumas características. Algumas que eu nem concordo. Por exemplo, fala-se que o Brasil é o país do samba e do carnaval, por exemplo. Não fala bastante? Do futebol. Eu, pessoalmente, nunca gostei do que eu acabei de falar, de carnaval, na incredulidade e nem questão do samba. Nunca participei. Eu não sei se você, na sua antiga vida, você ia participar, você era um folião. Você participava. Eu nunca tive esse interesse. Mas o Brasil é conhecido com algumas características. E quem aqui querendo aplicar, e quem pertence ao reino de Cristo, quem de fato é do Senhor Jesus, ele tem características. Porque ele está abaixo do Senhor Jesus. E ele carrega as características do seu reino. E aonde quer que nós estejamos, as características de Jesus, do seu reino, devem estar em nós. A nossa vida precisa se adequar à vida do nosso rei e mestre. Porque senão seria como alguém do reino, mas sendo um súdito rebelde e desobediente. Em qualquer contexto no passado, um súdito rebelde, desobediente, no contexto histórico, ele estava colocando a sua cabeça a risco, né? Passava-se o rei, aquela comitiva, e ele não mostrava reverência nenhuma. Ou ele de fato ele era contra, ele abandonava o reino, ou estava do lado do inimigo. É incoerente. Mas nós somos chamados a pertencer ao reino do Senhor Jesus. Juntamente com a conversão, juntamente com a salvação, há um compromisso. Há o pacto de Cristo para conosco, um pacto de vida e de sangue. Ele derramou lá no Calvário. E nós somos súditos, temos que ter um pacto de vida, de compromisso. Isso é muito importante. Mas quando se fala em reino de forma geral, nós lemos ou lembramos do reino futuro. Mas não vê que existe um reino presente ao mesmo tempo. Mas quando nós estudamos sobre milênio, você não encontra isso na Bíblia? Você já viu lá? E como a palavra reino tem um sentido já mencionado de território, de tempo, de autonomia e de autoridade. Cristo reinará também em um território, em questão de tempo, com autonomia e autoridade. Agora, o interessante é que no reino futuro, a igreja é chamada, ela é convocada a reinar com Cristo. Aqueles que já fazem parte do reino de Cristo, que já são transformados, além de pertencer ao Senhor Jesus, sendo guardados, sustentados, há a promessa de nós vivenciarmos literalmente, futuramente, o reino de Cristo. Então isso é um grande benefício, uma grande bênção. Temos aqui as expressões bíblicas, reino dos céus e reino de Deus. E quando você lê livros, você vê comentários, alguns colocam um pouco de diferença. Existe diferença entre reino dos céus ou reino de Deus? O nosso propósito hoje não é fazer diferenciação, não é olhar detalhes. Mas alguns colocam assim um resumo. Quando você vai lendo a Bíblia e fala reino dos céus, tem mais ou menos uma ênfase na vida, na nossa transformação na nossa vida agora e para frente. E aí temos as parábolas dos reinos, temos também. E já o reino de Deus engloba passado, presente e futuro. Deus ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. E você vai encontrar na Bíblia que Deus está no trono, ele está acima, ele é soberano. Então o reino de Deus envolve
passado, presente e futuro. O reino dos céus talvez é algo agora e em diante. Vai ter uma frase ali, Paulo pode adiantar? Está em vermelho. Isso. Quem quer ler esse texto aí para mim? Pode ler. Alguém quer ler de forma geral? Quem vai ler? Voluntariamente. De forma geral, o reino de Deus pode ser definido como o domínio eterno de Deus, exercendo a sua soberania sobre o universo, intervindo na história para conduzi-la ao ápice, a restauração de todas as coisas mediante o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, o reino de Deus, Deus nos convida para esse reino. Agora, por que isso? Aí temos que olhar um pouco a história bíblica tão conhecida. E de vez em quando eu menciono isso. O homem, a raça humana, não foi criado para estar sobre o domínio de Deus? Você acha que é isso? Ou ele foi criado originalmente para ser um rebelde? Não foi. Aí você lembra de Gênesis. Aí nós lembramos do Jardim do Éden. E aí, tendo aquela comunicação na viração do dia, Deus ensinando e Deus conversando com o homem e a mulher. Mas lembra que teve algo que aconteceu que o homem decidiu desobedecer a Deus? E aí perdeu essa oportunidade de viver sobre esse domínio? E aí o ser humano teve que ser expulso lá do jardim? Do Éden? Então o ser humano já vivia lá no passado, podemos dizer, já vivia no reino de Deus. Mas virou as costas para Deus. Se rebelou contra o Altíssimo, ouviu a voz da serpente, tomou um caminho de morte, saiu desse caminho de luz, de glória, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando se fala glória, lembramos a reinado e lembramos a majestade. E aí Deus tem que conduzir o ser humano e a história novamente para um local, onde nunca deveria ter abandonado, que é o reino de Deus. Então, de forma geral, o reino de Deus pode ser definido como o domínio eterno de Deus, exercendo a sua soberania sobre o universo, intervindo na história. Por que Deus intervém na história? Por que Jesus Cristo veio aqui? Qual é o alvo de Deus? É a restauração de todas as coisas mediante uma pessoa, o príncipe da paz. E de fato, quando Jesus Cristo vem, ele tem prometido, ele prometeu o reino. Tá bom? Então o propósito desse sermão é voltar esse pensamento. O homem se afastou de Deus, mas em Jesus Cristo ele voltou. Ele pertencia ao reino, saiu, e agora Jesus Cristo pagou um alto preço para que você, para que eu, para que nós venhamos a pertencer de fato, ter a posição que nunca deveríamos, como raça humana, ter abandonado. O propósito do sermão é anunciar então as boas novas. Aqui nós temos boas novas. Abriu as escrituras, fala de boas novas. E a palavra boas novas, o evangelho, por curiosidade, evangelhos, a origem dessa palavra, dizem alguns, que era um arauto, que após uma nação ter guerreado contra outra, ou um rei contra o outro, havia aquele que voltava com boas notícias. Não é assim? É uma das explicações da palavra evangelho. Então o país saiu em guerra, o exército, os demais ficaram, e aí ficava ansioso ou ansiosa para saber das notícias. O nosso país, a nossa nação, venceu ou não? Se venceu, eles cresceriam, eles alargariam em território, por exemplo, em riquezas. Naquele contexto antigo, talvez teria mais recursos, ou escravos, etc. Mas se viesse uma pessoa falando, olha, foi a batalha acirrada, os nossos homens foram valorosos, mas perdemos. E se viesse a notícia de que eles perderam, eles seriam subjugados a um outro rei, a um outro dominador, e que com autoridade talvez os fariam sofrer, eles perderiam a liberdade que eles tivessem, filhos seriam levados, e aí por diante. Não é assim no contexto, quando havia batalhas? Então o propósito de Jesus Cristo é anunciar de fato as bem-aventuranças. A diferença é aqueles que pertencem a esse reino. Se você não pertence a esse reino de Deus aqui, que nós vamos ver nas próximas semanas,
Você tem um desejo, fala, eu quero pertencer ao reino de Deus, ao reino de luz, ao reino do amor. Eu quero sair do reino das trevas, ao domínio de Satanás. E é claro isso nas Escrituras. Há uma maneira, no qual Deus assim projetou, que é pela pregação da palavra de Deus. O Evangelho é que faz um a um a se colocar no domínio do Senhor Jesus, a adentrar o governo de Jesus. Mas é lógico, então, é pela pregação, e Jesus mesmo falou diversas vezes, porque está próximo ou é chegado o reino. Mesmo João Batista, ele prega lá em Mateus 3, eu só quero citar, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, e aqui é a segunda maneira para poder entrar, as duas são ligadas. Primeiro tem a pregação, e aí aqui nos é dito, João Batista dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Falando de reino, temos que falar de súditos. Quando você lembra do rei no trono, você vê aqueles que o seguem, não é? E nesse contexto espiritual, para pertencer ao reino, a porta de entrada é arrependimento. Não haverá um homem, não haverá uma mulher, não haverá um ser humano na história que tentou entrar no reino de Deus por força própria, por planejamento. Só pode pertencer ao reino de Deus pelo caminho do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui é pacífico, é um ponto que não se muda, não altera. Para pertencer ao reino de Deus, tem que ter a humildade e passar pelo arrependimento. E é até ilustrada essa questão do arrependimento, humildade, com as crianças, não tem esse contexto? Nós olhamos e verificamos isso. Então é necessário arrependimento. Aqui estou falando de conversão, crença na pessoa de Jesus Cristo. Arrependimento, metanoia, ou a total transformação, mudança de mente, mudança de valores, porque você vai chegando na palavra de Deus, as características do Senhor Jesus, aquilo que agrada ao Senhor. Então é ligado à transformação, à retidão. Porque pense, cristão é um dos nomes que nós recebemos, né? Ou aqueles que parecem Cristo, ou pequeno Cristo. Então nós não podemos ser diferentes do nosso mestre. O tanto que ele nos ensinou, nos ensina pelo Espírito Santo e pela palavra, é para deixar marcas em nossas vidas, marcas claras. E esse texto que nós vamos ver nas próximas semanas está falando dessas marcas, dessas características. E é mensagem de exortação para avaliar a vida. Estou vivendo conforme deve no reino de Deus? Aí você faz aquele check-up. De repente descobre que não passou pelo arrependimento ainda. Não é nem convertido, não é nem convertida. De repente você descobre, de fato, eu tenho Jesus como meu Salvador. Agora eu tenho que ter o compromisso de desenvolver a minha vida cristã. Então aqui esse texto vai falando sobre isso. Como agimos ou como devemos agir nesse reino. Jesus, quando ele se apresenta na vida de alguém, quando alguém vai até o Senhor Jesus Cristo, uma coisa acontece. Mudança de vida. É claro, mudança de vida, transformação. Não importa a idade, não importa quem quer que seja. Quando há um encontro da pessoa com o Senhor Jesus, e quando a pessoa pertence a esse reino, há mudança, há diferença. Nós não devemos ser como outrora nós éramos, mortos nos delitos e pecados. Agora fomos transportados para o outro reino. Então aqui é palavra de exortação, né? Mateus capítulo 5, queremos ler a primeira parte até o 12, né, durante essas semanas, mas fala de exortação e autoavaliação. Na ceia não fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo? E na verdade é o Espírito Santo nos examinando. Então devemos manifestar se nós somos genuínos filhos do Pai Celestial. E aqui é uma chamada da atenção. E se somos,
Vamos viver de tal forma, um andar digno, um andar correto. Por isso que nós vamos encontrar no Novo Testamento, de forma geral, que nós não devemos nos assemelhar ao tempo passado. Não devemos nos conformar ao curso desse mundo, ou Romanos 12, 2, que nós conhecemos, mas temos que ter uma transformação, uma mudança de vida. Porque não vai adequar bem alguém pertencer a Deus e viver como se não pertencesse a Deus. Quem é do mundo, está no mundo e tem essas características. Mas aquele que já atendeu o chamado, é convertido, então deve viver de tal forma que nós vamos aparecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Agora, falando do reino de Deus, das bem-aventuranças, muitos conhecem o suficiente das palavras do reino, muitos. Não é privado o acesso. Quantos já falamos na IBD passada, tem Bíblia em casa? Eu creio que quase todo lar brasileiro tem uma Bíblia. Quase tudo. Uma ou várias. Agora, não é só o conhecer. Não é só o conhecer. Mateus 23, 3, nós temos Jesus Cristo exortando lá um grupo. Fazei e observai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, saber do reino de Deus não basta, é prática. Não devemos apenas ser ouvintes, esquecidíssimos da palavra, mas praticantes da mesma. E quando nós falamos de reino de Deus, é a prática daquilo que nós aprendemos. Mas, queridos, como é um privilégio saber que Deus, Ele tem na palavra nos ensinado aqui no monte, ou o sermão das bem-aventuranças, sobre um reino. E eu quero dizer que você é um bem-aventurado por estar ouvindo e meditando juntamente com a igreja sobre esse tema, o reino dos céus. Mateus 13, ainda 11, respondeu-lhes, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus fala aos apóstolos, e aí nós sabemos da sequência, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm a verdade e uma palavra. É-nos dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado isso. Quantos ouviram 1, 2, 3, 4 vezes o chamado para pertencer a esse reino? Mas quantos até você já pregou, evangelizou, e quantos desprezou esse reino? Está sob a tutela, o governo do Senhor Jesus. A grande maioria do mundo está vivendo longe, aquém desse reino. E olha que Jesus tem batido nos corações, constantemente para pertencer a esse reino. E falei, pela pregação e pelo arrependimento. Nós temos a parte de pregar, não é? E aí, a fé vem pelo ouvir da palavra. Amém. Então envolve aqui, amados, sobre o reino de Deus, uma devoção piedosa, uma vida transformada. Por isso que na parte final vai falando, vós sois o sal da terra. E como ser sal e luz? Vivenciando o que o versículo 3 a 12 fala. Nós sempre comentamos que preciso ser o sal, precisamos ser a luz. Não falamos assim? E na prática, como ser? O contexto mostra essas características. Então, quem ouviu essa mensagem? Eu fico pensando, Os ouvintes. Seria o quarto ponto, Pode ir adiante. Quem foram os ouvintes dessa pregação? Para quem é essa mensagem? Nós podemos dizer que, de maneira geral, para todos. Deus quer que todos ouçam sobre a pessoa de Jesus. Mas aqueles que ouviram na época de Cristo, aos que ouvem hoje, e continuam descrentes. Aqueles que na época de Cristo já tinham até uma religião, não quiseram largar da sua religião. Jesus sempre fala dos escribas e dos fariseus. Não fala sobre isso? Então, existem aqueles que não querem nem saber de Deus, e aqueles que acham que tem Deus porque tem uma religião, e esses foram muito mais duramente exortados,
E aqui nós temos a questão daqueles que pertencem, né, ou têm a cidadania de Cristo, ou é cidadão celestial. E como um cidadão celestial vive neste mundo? É o que o Sermão do Monte, é a bem-aventurança vai nos ensinar, vai nos falar. E aí Jesus prega aqui para numerosas multidões, versículo 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, Jesus aí pregou a todos, não é? Que estavam naquele contexto, e que eles tinham diferentes vidas e situações. Vendo Jesus as multidões, então num grupo grande, ele subiu ao monte, e como que se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, quem ficou próximo de fato de Jesus, os mais próximos, para aprender, para ouvir os discípulos. Então muitos podem até ouvir uma mensagem como essa, mas quem que se aproxima do Senhor Jesus? Os que pertencem a Cristo. Aqueles que são de Cristo, Jesus fala que ouviriam a sua palavra. Havendo um bom pastor e as suas ovelhas. As ovelhas ouvem e o seguem. E ele passou a ensiná-los dizendo, aí nós temos então aqui a maneira inicial. Jesus Cristo então pregando. Agora, por que Jesus foi pregar aqui no monte? Só que daria também uma outra mensagem. Nós podemos pregar mensagens sobre os montes da Bíblia, podemos? Olha todo o contexto. E Jesus então sobe esse monte. Alguns querem fazer assim, a comparação inicial, que quando Moisés foi ensinar Israel, ou quando ele foi trazer as leis, os mandamentos, ele foi buscar onde? Ele foi ter intimidade com Deus aonde? Lá no monte. Deus ia iniciar a nação de Israel, instituir, dar as leis, dar a constituição. Lá no monte, só Moisés. Moisés jejua, Moisés vai até um certo ponto como auxiliar, e depois lá na presença de Deus, Deus lhe entrega as leis, os mandamentos, as características dos quais a nação de Israel, os israelitas deveriam viver, como uma nação santa, como uma nação exclusiva, como uma nação peculiar. Não tem esse contexto? Aí você pode ler Êxodo 19 e em diante. Agora aqui é Jesus Cristo querendo ensinar. E aqui também em um monte. Agora uma grande diferença quando Deus usa a vida de Moisés e quando é o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo ensinando. Não tem uma diferença? Moisés foi buscar ali as tábuas, né? E Deus concedeu. Aqui é Jesus Cristo mesmo, presente com os seus, ensinando. Moisés tornou-se por um período príncipe do Egito. Não teve assim? E aí depois ele recusa viver na casa de Faraó, e aí sabemos todo o contexto bíblico. E o que Jesus Cristo teve que deixar de mão para depois nos ensinar? Moisés ser um faraó. Da onde que Jesus desceu para depois subir em um monte? Jesus não estava na glória com o Pai? E ele veio trazer reconciliação? E veio nos comprar com um bom preço? E aí Jesus veio nos reconciliar com Deus. Tanto Moisés como o Senhor Jesus Cristo teve um tempo de provas, não teve? Tem também sobre a vida deles um silêncio, né? Um tempo que não mostra alguns detalhes. Moisés teve um período que ele tornou-se pastor, não teve? Ele teve um período. Agora, quem é o bom pastor, o supremo pastor? Em João 10, Jesus Cristo. Enfim, Moisés teve uma experiência, ele foi um líder para remir Israel da escravidão do Egito. Agora a missão de Jesus é redimir toda a humanidade, mas a escravidão pior do que a do Egito, a escravidão do pecado, da condenação. Moisés também foi rejeitado em alguns momentos pelo seu próprio povo. E Jesus? Ele é aceito por todos? Ou ele veio para o que era seu e os seus não receberam? Então aqui apenas algumas comparações, queridos, que nós queremos fazer. Então Moisés foi um instrumento e resgatou o povo. E Jesus
ele ofereceu-se a si mesmo em resgate do mundo. E aí nós podemos ver como nós somos privilegiados por ter, por conhecer e pertencer ao reino de Cristo. Para finalizar, eu quero apenas ler do versículo 3 a 12. E durante essa leitura que você possa ser instigado a ter um desejo. Eu quero, de fato, não somente mencionar, mas eu quero viver no reino de Deus com as características que aqui nós encontramos. Eu não quero lhe iludir. Não é fácil. Mas somos capacitados a obedecer, a andar com Cristo. Nesse mundo que está distante, nesse mundo que Satanás cega, nesse mundo que Satanás tenta, nesse mundo que Satanás provoca. E ele quer ver cada filho de Deus tombando e desanimando. Nesse texto nós vamos ver Jesus Cristo nos chamando a andar no seu reino. Então apenas quero ler do versículo 3 a 12. E nas próximas oportunidades veremos versículo aí a versículo. Amados, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bendita a palavra do nosso bom Deus. Amém. E que possamos seguir juntos nessa jornada, aprendendo mais do Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças. Quero convidar o pastor a fazer a oração, fazer a bênção final, e assim finalizamos o culto, mas a nossa adoração ela é constante. Vamos cair em pé, irmãos? Amado Deus, me chamaste o teu servo Josué para liderar o teu povo, completando assim a tarefa que Moisés havia começado. Tu disseste para ele que se ele quisesse ser bem sucedido naquela tarefa, ele não deveria afastar da sua boca o livro desta lei. Antes, deveria meditar nela dia e noite e fazer tudo quanto nela está escrito. E então ele seria bem sucedido. Te louvamos, ó Pai, porque foi exatamente o que aconteceu com o teu servo. Senhor, temos ouvido a tua palavra nessa noite, de uma maneira tão clara, tão objetiva, no sentido de nos mostrar a verdade, que muitas vezes nos passa desapercebida. E não bastasse todas as correrias, as dificuldades deste mundo, acabamos por sofrer, por não viver o que nós poderíamos estar vivendo, e consequentemente, já neste mundo, está gozando mais da alegria, do prazer do Senhor. Portanto, amado Deus, te rogamos mais uma vez em nome de Jesus Cristo, que uses o teu Espírito Santo no coração daqueles que já são teus filhos, de maneira que eles sejam exortados, e assim, ó Pai, naquilo que é necessário mudar nas suas vidas, possamos fazer. Aqueles que ainda, Senhor, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo fazendo parte de uma denominação, mas
que de fato e de verdade ainda não te pertencem, ainda não são conhecidos do Senhor. Que esta noite, através dessa exortação quanto à importância do arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, possam ter também seus corações motivados a conhecer e a buscar, como se fosse a última coisa da sua existência nessa terra. Obrigado, pois, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Está encerrado o culto desta noite. Obrigado.